E de repente, todo mundo sumiu. Cadê minha mãe? Uma família pra lá de maluca se juntou pra quarentenar juntos. Mas de um dia para o outro, restaram apenas 5 deles. Caetano, Celinha, Henrico, Gabi, Guto. E agora? Como é que esses 5 primos vão fazer pra conviver juntos, já que nenhum vai com a cara do outro? E se eles soubessem que estavam sendo observados? Segue para descobrir. Vem aí, 5 maneiras. E lá estava eu, mais uma temporada de férias na casa dos meus avós. Minha mãe estava super empolgada porque a família quase toda estaria lá. Dessa vez não seria férias comuns, pois estávamos enfrentando uma pandemia mundial. E logo no começo da quarentena minha família resolveu ficar junta. E isso inclui meus primos nada legais. Celinha, passou 3 vezes para medicina. Henrico, tem uma banda de rock e é mimado pela mãe. Gabi, a blogueirinha. Caetano, o cafajeste. E eu, Guto. O primeiro dia até que foi legal. Nosso problema começou mesmo foi no dia seguinte, quando nós acordamos e percebemos que ninguém além da gente estava na casa. Afinal, para onde tinha ido todo mundo? O que você acha que aconteceu? A gente procurou pelos nossos pais e avós ou esperamos para ver se eles apareciam? Comenta aí. Vocês já assistiram Scooby-Doo? Foi tipo isso. A gente se separou e começamos a procurar por todo lugar. Gritamos, berramos e nada de alguém aparecer. Foi então que a Gabi foi postar um stories, como de costume. E adivinha? Não tinha sinal de internet. Ok, respira. Aquilo já estava ficando muito estranho. O ideal no momento seria a gente se acalmar e aguardar nossos pais. Eles tinham que voltar. Depois de horas esperando, Henrico falou que estava com fome. E como vocês sabem, ele é muito mimado e não sabe fazer nada. Só que sem querer, ele adivinhou o pensamento de todo mundo, porque estava todo mundo com fome. A questão era, quem ia fazer o almoço? Gabi disse que tinha feito as unhas e não ia estragar. Caetano falou que cozinha não é lugar pra macho. Celinha falou que estava ocupadíssima lendo 2 livros ao mesmo tempo. E eu? Eu que não ia fazer comida pra ninguém. Nós tínhamos 2 opções, ficar com fome ou decidir no Uno quem ia cozinhar. E aí, o que você acha que aconteceu? Uno, uma das coisas que com certeza vai destruir seu círculo de amizade. Se é que não já destruiu. Meus primos e eu já não nos dávamos bem. Tenho certeza que depois desse jogo a gente vai acabar com a raça um do outro. Espera só pra ver. Caetano logo gritou: Uno! Mas como assim? Peraí. Aquilo eram cartas escondidas? Gabi também viu as cartas escondidas e começou a gritar com ele. E todos nós começamos a brigar e gritar. Era cada nome feio que é melhor eu nem falar aqui. Já sem paciência, Celinha mandou todo mundo calar a boca. Ela ia cozinhar. Ufa, finalmente. Enquanto isso, Henrico fazia algumas batidas na bateria improvisada dele. Caetano dormia, Gabi procurava sinal de internet e eu fui até a porta principal, que estava trancada. Ou seja, além de sozinhos, ainda estávamos presos. E agora, o que vocês acham que aconteceu? Contei pra eles ou não contei que a gente estava trancado? Por mais que o certo fosse contar a verdade, eu resolvi ficar calado para não deixar eles mais em pânico. Assim que anoiteceu, Henrico foi pra varanda. Ele parecia meio triste, então eu fui falar com ele. Ele me disse que estava com saudades da mãe, que estava confuso com tudo o que estava acontecendo. Foi então que eu disse pra ele que todos nós estávamos no mesmo barco, que nossos pais e avós iam aparecer. Ou pelo menos eu acho. Logo depois ouvimos uma gritaria vindo da cozinha. Caetano e Gabi estavam brigando por uma latinha de Coca-Cola. E quando eu ia começar a resolver esse problema, isso apareceu. Nós ficamos em choque e não sabíamos nem o que falar. O que era aquilo? De onde ele veio? O que vocês acham que aconteceu? Fomos pra cima daquele mascarado medonho ou ele nos deu um enigma? Cadê a coragem pra ir pra cima do mascarado? Mas nem se eu tivesse louco. Se ele fizesse um bu, tenho certeza que a gente cagava na roupa. De repente, ele soltou um enigma.
Um motivo, 5 maneiras. Uma hora o pássaro tem que aprender a voar. O sábio tem que repassar. O menino cresce. Vícios são desperdícios e a sua luz está dentro de você. Eu olhei para meus primos e nós estávamos mais perdidos do que cego em tiroteio. O que ele quis dizer com isso? Num piscar de olhos, o mascarado sumiu e Celinha logo disse que talvez esse enigma era a chave pra gente descobrir o que tinha acontecido. Caetano falou que ela queria saber demais e Gabi gritou dizendo que nada era mais importante do que a internet dela. Como se não bastasse, Henrico começou a chorar. Minha vontade era de dar na cara dele pra ele ter motivos pra chorar de verdade. E agora, o que vocês acham que eu fiz? Parei a briga pra gente resolver tudo ou resolvi tudo sozinho? Eu consegui parar a briga e fiz com que eles sentassem na mesa pra gente resolver tudo. Celinha anotou as palavras que o mascarado disse pra gente não esquecer e eu acabei dizendo que eu havia descoberto, que estávamos trancados. Então, como o mascarado entrou aqui? Foi a dúvida de todo mundo. Só se ele já estivesse dentro da casa. Mas como? Essa situação já estava mexendo com o psicológico de todo mundo. Acredita que no dia seguinte o Caetano preparou o almoço? Não foi o melhor almoço do mundo, mas o que vale é a intenção. Ele também pediu desculpa a Gabi por ter brigado com ela ontem, e pela primeira vez, nós estávamos nos dando bem. Sem esquecer o ocorrido anterior, Celinha e eu fomos tentar decifrar o que o mascarado disse. Já a Gabi tirava algumas fotos do Henrico para ele postar quando tudo voltasse ao normal. E o Caetano, nesse mesmo dia, simplesmente sumiu. Só que nós demoramos para nos dar conta disso. Será se o sumiço dele tem alguma coisa a ver com o enigma? E agora, o que vocês acham que aconteceu? Voltamos a desvendar o enigma ou fomos procurar o Caetano? Já que era certeza que o Caetano havia sumido, nós não perdemos tempo procurando ele. Ainda assim, ninguém queria ficar sozinho. Por horas, Celinha ficou repetindo as palavras do mascarado. Aquilo já estava cansando. Pra sair um pouco daquele clima pesado, Henrico chamou pra gente brincar de esconde-esconde. Celinha disse que não, que ninguém tava com cabeça pra isso. Mas eu acabei gostando da ideia e talvez aquilo estimularia nosso cérebro a pensar melhor. E foi aí que eu convenci ela. E não é que a brincadeira tava mó legal? Por alguns minutos a gente até esqueceu de tudo. Eu não me lembro de ter brincado antes com os meus primos. Acho que se a gente soubesse que seria tão bom, teríamos feito mais vezes. Tava todo mundo se divertindo muito. Gabi até esqueceu o celular dela, até que chegou a sua vez de contar. Ela não voltou pra procurar a gente. E agora, o que vocês acham que aconteceu? Nós ficamos mais unidos ou Celinha começou a culpar o Henrico? Comenta aí. Eu também deixei uma enquete lá no meu Instagram pra vocês responderem. Vão lá e me sigam. De uma coisa vocês podem ter certeza, culpar o Henrico não ia adiantar de nada. Então, em vez disso, Celinha acabou deduzindo algo a respeito do enigma. Ela disse que não era apenas um enigma, e sim 6 em 1. Se a gente dividisse a fala do mascarado em 6 frases, ficaria muito melhor de entender. E foi aí que eu saquei tudo. Por exemplo, quando o mascarado disse: vícios são desperdícios. O que ele quis dizer com essa frase é que não devemos desperdiçar nossa vida ou nosso tempo em coisas bobas. E isso foi claramente pra Gabi, que era viciada no celular. Então, a partir do momento que ela deixou o aparelho, ela acabou sumindo ou indo embora. Eu não sei ainda. Agora tá bem óbvio. Nós somos as 5 maneiras e juntos formamos um motivo. Mas quem é quem? E qual motivo a gente forma? Perguntou Henrico. Celinha falou que pra facilitar a gente precisava se conhecer melhor e saber qual frase foi pro Caetano. E agora, como é que a gente vai saber disso? Deixando fluir ou fazendo testes? E lá se vai a gente fazer um monte de teste pra saber qual maneira devemos mudar. Celinha passou um dia inteiro sem ler um livro. Ela tremia mais do que Pincher raivoso. Já Henrico ficou sem tocar a bateria improvisada dele. E eu não sabia muito bem o que fazer. Dentre meus primos, eu só era o Guto. Eu não tinha passado em 3 faculdades de medicina e também não tinha uma banda, e muito menos era famoso. Talvez eu não fosse o orgulho de ninguém. Meus primos eram muito melhores e só agora eu tô percebendo isso. Do nada, a Celinha chegou falando que não ia mais fazer teste nenhum, que isso era uma palhaçada. Henrico concordou dizendo que nós só estávamos perdendo tempo e que em vez disso a gente devia dar uma geral na casa, que estava imunda. Pensando bem, ele tinha razão, mas eu não tinha feito teste nenhum até agora. O que vocês acham que eu fiz? Procurei fazer um teste ou ajudei na limpeza da casa? Você já se sentiu triste simplesmente por ser você? Era assim que eu estava me sentindo. Eu nem ajudei a limpar a casa de tanta tristeza. Juro que não era preguiça. Quando Celinha percebeu que eu estava mal, ela foi conversar comigo. E eu expliquei o porquê de eu estar daquele jeito. Eu vivi o tempo todo não sendo ninguém, sem trazer orgulho pra família, e eu não queria ser assim. Eu queria ser mais. Eu queria ser muito melhor do que eu sou. Foi então que Celinha me explicou uma coisa. Nós, meros humanos, queremos tudo, mas a gente não pode tudo.
Por mais que a gente queira. Falou pra eu não ter pressa e resolver minha vida com calma. Disse que eu não era a pessoa que ela achava que eu fosse. Nessa mesma hora, Henrico apareceu, dizendo que só esses dias percebeu que eu era um cara legal. E que quando ele tava triste, eu fui o único a conversar com ele. Ouvir aquilo tudo me fez tão bem. Até que involuntariamente Henrico soltou: a sua luz está dentro de você. E foi nesse momento que... O que vocês acham que aconteceu? Desvendamos todo o mistério ou o mistério ficou mais complicado? Fomos até a sala porque finalmente tudo havia se resolvido. Sem perceber, meus primos e eu desvendamos tudo. Acontece que tudo não passou de um plano da nossa família para fazer a gente se dar bem. E até que deu certo. Caetano e Gabi apareceram para confirmar que estávamos certos. E como eles foram os primeiros a mudar a maneira errada em que viviam, acabaram sabendo de tudo antes. Uma coisa que a gente não percebeu é que tinham câmeras na casa vigiando a gente. Ou seja, estávamos sendo observados esse tempo todo por nossa família que, adivinha, estava no porão da casa. Agora, uma dúvida. A maior delas. Quem era o mascarado? Mãe!